minha linda! Gente, eu tô aqui pensando agora, devia ter contado aquela história antes. O povo já fica mais solto, se vocês soubessem as histórias que se conta quando a câmera desliga. Espero que o Nick não tenha filmado. Gente, nós vamos para mais uma mensagem da série Jesus. O tema da série é Jesus. E você é meu convidado para ficar comigo até o final. Elimine as distrações, sabe? Aproveite esse tempo para Jesus falar com você. E claro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amiguinhos, pros inimigos, manda pra todo mundo. E se inscreve no canal, se você não se inscreve, né? Se inscreve. Falta 1 milhão. Já pensou se a gente chegar até dezembro? 1 milhão. O que é 1 milhão? É muita coisa, gente. É só Jesus pra fazer esse milagre. Mas nós vamos fazer isso, né? Vamos ver se acontece. Nem que nós temos que comprar. Não, tô brincando. Dá vontade. O Pedro que habita em mim fala: vai! O povo faz, você pode fazer. Ai, Jesus, desculpa, Senhor. Tá, mas aqui quem falou. Mas me ajuda então, gente, pra eu, né? É só pra ficar feliz mesmo. Vai mudar nada? Muda nada não. Mas nós vamos ficar contentinho. Então você tá abençoado, eu tô feliz, top. E amém. Vamos pro vídeo. Ô, gente, eu pedi certinho pra curtir, comentar. Pode já? Pedi, né? Não, porque eu fiquei um pouco nervoso. Sininho, ativa o sininho. Obrigado, querida irmã. Tudo combinado, a equipe tá infiltrada no meio. O título dessa mensagem, perdão, de novo, o texto bíblico, eu quero que você abra, é Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém. Irmão, minha vontade é ler olhando pra cá, vocês se importam? E logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Ah, mano, sério. Não tem, gente. Já pensou se foi aqui? Aqui. Jesus falou pro discípulo: vai, entra no barco, não faz cara feia, entra. Porque o que a Bíblia está dizendo é: Jesus obrigou. Aí Jesus pediu: olha, por gentileza da vênia, se vocês puderem. Não, Jesus falou assim: gente, não tem opinião, não tem opção, vai. Amém? Não sei se você se identifica, mas tem coisa na vida que Jesus não dá plano A e B. Jesus falou assim: é isso aqui, querido. Não adianta você tentar, a outra porta tá fechada, tentar outro caminho não vai andar. É esse e acabou. Pronto, então você já entendeu. E enquanto ele despediu a multidão, pronto, você já sabe disso. Então ele despedindo a multidão, os discípulos entraram no barco sozinhos. Dessa vez Jesus não está com eles. E aí o texto segue. O barco, porém, quando estava no meio agitado pelas águas, o vento era contrário. E então, a 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Então, os discípulos, quando o viram andando sobre as águas, se perturbaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: não, gente, sou eu, Jesus, não temais. E Pedro respondeu e disse: se é o Senhor que está aí, me manda que eu vou contigo sobre as águas. Vamos lá? Vamos começar a história. Eu gosto do storytelling. A forma que a Bíblia conta é muito maneira. Porque, veja, Jesus obrigou. A gente não pode passar assim: nossa, obrigou. E como... Não, Jesus só obrigou porque a primeira vez ele já estava tudo meio traumatizado de entrar na água, mano. Eles olhavam pra Galileia e falavam assim: ei, gente, que isso? Não quero esse negócio, quero mexer com esse negócio de entrar na água, mas não. Porque a primeira vez que eles foram, mesmo Jesus dormindo, teve uma tempestade. Não foi uma boa experiência. E agora Jesus está mandando eles irem sozinhos pro mesmo mar onde já tinha dado o maior B.O.
aqui. Gente, sejamos sinceros, a gente, não sei você traumatiza fácil. A gente é ser humano, né, irmão? Tem coisa que deixa a gente meio com medo. Pra bater de carro, você no outro dia não dirige o carro com aquela mesma segurança, assim. A gente é um ser humano normal, não é verdade? Tem gente que tem medo do escuro até hoje, por exemplo, vai correndo, não é verdade? Vai orando, Senhor, põe os teus anjos aqui, Senhor. É verdade, tem gente que é assim. E eu vou falar, irmão, eu sou ser humano igual você. Uma vez eu tive um acidente de carro e todas as vezes durante um mês que batia uma porta eu arrepiava o corpo inteiro, que me lembrava do som da batida. Então, ou seja, a gente fixa algumas memórias que a gente nem queria, mas fica, né? Então os discípulos provavelmente devem estar com aquela memória ainda. E aí Jesus não vai dar opção para eles, porque se der opção eles vão falar assim: não, Jesus, muito obrigado, a gente vai ficar aqui esperando o Senhor, porque, né, ninguém tem cara de bobo. Pedro provavelmente já estava preparado para dar um pinote. Não quero. Mas Jesus falou assim: vocês não têm opção, vocês vão, eu vou despedir a multidão e a gente se encontra daqui a pouco. Pronto. Só que nesse negócio de despedir, irmão, Jesus devia ser igual a algumas esposas aqui, que não consegue dar tchau e ir embora. Dá tchau de novo. E dá mais 2 tchau. E diz: agora é de verdade, hein? Irmão, porque as pessoas não deixavam Jesus ir embora. Imagina, irmão, você tá com o Salvador, você tá com alguém poderoso, extraordinário, você não quer que ele vá embora, então não é tão fácil despedir de Jesus. Eu não ia deixar Jesus ir embora assim fácil, só mais um cafezinho. A saideira, agora o senhor vai. Depois, mais uma coisa que eu queria perguntar. Não era tão fácil. Bom, os discípulos foram, Jesus ficou despedindo e o pessoal já sabia: isso vai demorar. Só que acontece um negócio. Quando eles estão no meio do mar, no mar que Jesus mandou eles entrarem, começa uma tempestade. A pergunta é: você acha que Jesus sabia ou não da tempestade? Nossa, gente, vocês são do mal. Pela perspectiva errada, o que a gente está dizendo é que Jesus mandou eles por meio do perigo. Não é isso que você acabou de dizer? Jesus sabia da tempestade? Então Jesus mandou eles para a tempestade? Pera aí, então, quer dizer então que o Deus que a gente serve gosta de ver a gente nos apertos? O que a gente chama de aperto, na verdade, Jesus chama de teste. Porque pra gente parece grande, mas pra ele um vento e uma tempestade é a distância de um... Pra gente é grande, pra ele é nada. Pra ele nada é grande, nada o assusta, nada o tira do sério. Então, o que a Bíblia diz é que eles estão no meio dessa tempestade que Jesus obviamente sabia. Só que toda a tempestade, grava isso, toda a tempestade guarda um grande milagre. Oh, vocês não ficaram tão felizes, então eu vou dizer de novo, tudo que é combinado fica melhor. Toda a tempestade que você passa, toda a tribulação que você vive, toda a angústia que você enfrenta, reserva do outro lado um grande milagre. Jesus nunca vai deixar você entrar numa tempestade que ele não possa acalmar. Jesus nunca vai deixar você viver algo que ele não tenha poder para resolver. Ele é poderoso, ele faz muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Você entende isso? Ponto. Então a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no meio do mar, desesperados de novo, e agora eles olham para a ponta do barco e Jesus não está lá na ponta do barco. Jesus não está. Então na cabeça deles, porque nunca viram as cenas do próximo capítulo, eles não tinham assistido The Chosen, eles não tinham lido ainda os evangelhos, eles não sabiam dessa parada de Jesus andar sobre as águas. Até então o surf não era algo comum. O que dominava eles é: a gente vai morrer. Acabou. Esse negócio de deixar Jesus dando tchau pro povo lascou com nós vamos tudo embora agora. Quando de repente
no meio da tempestade, no meio do caos, no meio do vento, das ondas, alguém vem apontando no horizonte. E esse alguém não está num barco. Esse alguém está andando por cima da tempestade. Você não observou um detalhe, mas eu quero que você compreenda. Ele não veio andando por cima das águas. Ele veio andando por cima da tempestade. Sabe a tempestade que te assusta? Sabe o vento que te apavora? Sabe a circunstância que te amedronta? Para ele não é nada. O vento ele acalma, a tempestade ele anda por cima, o medo ele acalenta. Ele tem poder para tudo. No meio de todos ele é Jesus, entende? Aquilo que você morre de medo, para ele não é nada. Por isso que não devemos confiar na gente. Precisamos confiar nele. Ele tem poder para acalmar o vento, as tempestades, a nossa alma aflita. Ele tem poder para tudo. Bom, Jesus vem andando sobre as águas, cena absurda, todo mundo fica... E um no barco gritou, é um fantasma. Quem foi? Óbvio. O João jamais faria isso. O João é um cara maravilhoso, calmo. O João deve ter... Pedro, cala a boca, Pedro. Poxa, Pedro, eu não vou mais andar contigo, sério. E o Pedro assim, não, é um fantasma. Olha lá, é um espírito. Olha lá, Então, e quem é medroso passa o medo pros outros. Quem é bocudo deixa os outros meio bocudo também. O povo ficou tudo assustado. E aí Jesus falou, não, pessoal, esquece. Sou eu! Jesus! Sou eu, gente, Jesus! Aí o Pedro falou, peraí, viu uma oportunidade. Eu não vou passar essa tempestade assim, do nada. Eu vou viver algo a mais no meio desse vento. Toda tempestade te dá várias opções. Ou você morre de medo, ou você foge, desiste, amedronta, traumatiza, ou você pega uma tempestade e transforma na melhor experiência com Deus da sua história. No fim é você que decide, fica no barco ou vai para cima das águas junto com aquele que te salvou. Você decide, ou você amedronta e se esconde debaixo do banco do barco, ou diz, Jesus, eu confio que o Senhor pode fazer. Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Eu não quero só uma tempestade, eu quero uma aula. Eu quero viver contigo o melhor que o Senhor tem para minha vida. Você entende? Tem gente que a tempestade é só uma tempestade, mas tem gente que a tempestade é um testemunho poderoso e extraordinário. Então o Pedrão, irmão, falou, se é o Senhor que está aí, eu vou. Aí Jesus, irmão, podia dizer assim, não vai coisa nenhuma. Se a gente é Jesus, se eu sou Jesus, eu falo assim, não vai não. Cala a boca, Pedro, vem João. Vai chamar o João. O João é mais bonzinho. Provavelmente o João fala assim, não, você esquece. Tá de boa aqui, eu vou ficar aqui mesmo, tá top. É que eu tô falando de um João e tem um João me olhando lá, bem lindo. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus disse pro Pedro, quer vir, Pedro? Então vem. Aí o Pedrão, irmão, o quê? Pegou o telefone e deu pro João, filma, João. Tô brincando, tá, gente? Vocês, nossa, que é isso? É que se fosse o nosso tempo, irmão, óbvio que ia ter. Live, na hora. Se não tivesse um curso no outro lado, né, irmão? Rato pra cima, aprenda você também a andar sobre as águas. Bom, a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas, e a Bíblia diz que quando ele tá andando naquela epifania, aquela cena absurda, a Bíblia diz que os olhares dele perdem a atenção. Eles perdem o foco. Lembra quando nós olhamos mais para a tempestade do que para Jesus?
a tempestade parece ser maior do que ele. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o Pedro começa a afundar sobre as águas. Mas nessa cena, a Bíblia diz que ele grita de Jesus, salva-me. Em outras palavras, ele está dizendo, eu preciso de ti, Jesus, pertinho. Eu não dou conta de Senhor longe. Eu não dou conta, Jesus. A minha coragem só é suficiente para sair do barco, mas eu não dou conta de andar nas águas sem o Senhor pertinho. Vem, salva-me. A Bíblia diz que Pedrão está indo embora. Quando Jesus vai até ele, estende as mãos e puxa para a superfície. É que você não é o Pedro, senão você está morto de contente agora. Ele puxa o Pedro para a superfície. Amém, Jesus. Irmão, aqui o Pedro, irmão, andou sobre as águas com Jesus no lado dele. Que experiência absurda. Eu nunca mais na minha vida ia conseguir falar sobre outra coisa. Aonde eu fosse, eu ia dizer, gente, tem uma história pra contar pra vocês. Eu tava no mar, o pau torou, ele veio andando por cima das águas, você não acredita, e o povo... Sim, ele é sinistro. E quando eu vi, eu falei, não, eu vou andar sobre as águas também. E ele deixou. E todo mundo, o quê? Deixou, eu tenho filmado. O João filmou tudo. E aqui, ó, Domingo já tá com a 360 filmando de alto. Tá com os gadgets tudo preparado, pau torando, irmão. Aquela confusão. E o povo, que é isso, Dave? Sério? E o que mais bom, eu quase morri. Porque tem o drama da história. E aí eu pensei, ó céu, ó vida, ó azar, eu estou indo embora. E aí ele não deixou, ele me salvou. E o que aconteceu? Nós andamos juntos. E a tempestade? Nada, a tempestade continua rolando. Tempestade torando e nós aqui, ó, andando sobre as águas, porque é isso que uma tempestade provoca em quem confia no eterno. A tempestade que para um é o fim, para o outro é a maior experiência com Deus da vida. A tempestade que para um é a desesperança, o medo, a reclamação, para outro é a oportunidade de viver a melhor, a maior e a mais poderosa experiência com Jesus. Lindo. Toda vez que uma tempestade se levantar sobre você, ao invés de tentar fugir, diga, Jesus, me ajuda a andar por cima. Me ajuda a andar por cima. Se o Senhor pode, eu também consigo contigo, Jesus. Se o Senhor pode, eu também consigo. Mas eu só consigo se o Senhor estiver junto comigo. Mas não é só aqui. É na sua cidade. É aonde você mora. Porque não é a geografia que determina, mas é a companhia que faz tudo mudar. Se Jesus estiver com você, toda e qualquer tempestade, você tem poder para andar por cima com Ele. Porque o poder não é seu. O poder é dele que te chama para andar sobre as águas. Eu sei que é muito maluco pensar que na vida de Jesus, na história bíblica, nos evangelhos, só 2 homens andaram sobre as águas. Não teve outra oportunidade. Eu imagino que os outros discípulos devem ter feito uma lista. Jesus, coloca nós no próximo rolê, porque agora a gente viu o que dá. João falou assim, Senhor, tá aqui meu currículo. Eu também quero. Mas, gente, tem oportunidades que só vive-se uma vez. Que só acontece uma vez. E aí você escolhe, ou você abraça, ou você vai perder. Lindo. Toda tempestade que se levanta é uma oportunidade linda de ver Deus fazer um milagre. Todo medo que se apresenta é uma oportunidade linda de ser acalmado pela presença do Espírito Santo. É você que decide o que vive na tempestade que enfrenta. É você. É doido imaginar. O Pedrão entrou na história.
Quem você é, Pedro? Eu era um pescador de peixe. Pescava com meus irmãos aqui na região da Galileia. Era microempresário. Aí Jesus apareceu, até pensei que nós ia fazer uma sociedade sinistra. Mas ele não queria isso pra mim, não. Ah, é? Não queria nada. Eu queria mesmo que eu fosse pescador de almas. E aí, o que aconteceu? Bom, é que antes de eu falar do negócio da pesca de almas, eu preciso te contar uma história. Um dia, eu estava no mar que passei a vida toda pescando. Uma tempestade aconteceu. E aí a história você conhece. E lembre-se, Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia diz que lá fora do templo precisavam de um pescador de almas. Tem um homem lá dentro que em Lucas 5 foi achado por Jesus. É que a gente vê as tempestades e acaba esquecendo das promessas. Sobre o Pedro pairava uma promessa: você vai ser um pescador de almas. Atos 2, Pedro sai para fora do templo, diz: o que vocês estão vendo aqui? Não tem ninguém embriagado. É o que o profeta Joel declarou e profetizou. Porque os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões, os jovens correrão e não se cansarão. E naquele dia 3.000 almas se renderam ao poder do Evangelho. A gente não pode esquecer de Atos 3. Pedro e João estão subindo juntos ao templo na hora da oração. E tem um coxo sentado na porta formosa. Enquanto a gente estava vendo a tempestade, Jesus já estava vendo Pedro curando o leproso sentado, o coxo sentado na porta. Sabe, essa é a loucura. A gente olha mais para a tempestade do que para ele. Mas se olharmos mais para ele do que para a tempestade, nenhuma tempestade vai conseguir mais nos assustar. Nenhum vento vai conseguir mais nos parar. Porque nada nem ninguém conseguirá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, príncipe da nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Te amamos mais do que tudo. Tu és maior do que o vento, maior do que qualquer tempestade. Nada nem ninguém se compara ao teu amor e à tua presença. Tu és o único que tem poder para andar sobre as águas, que paira sobre os nossos medos e acalma o nosso espírito. Te amamos, Jesus. Rendemos o nosso coração na tua presença, para podermos viver o sobrenatural, os teus planos, os teus sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E se preciso for, andaremos sobre as águas contigo. Viveremos os teus planos, enfrentaremos as tempestades de frente, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
e que fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Esse texto, ele mostra uma dinâmica de Jesus trabalhar diferente daquela que era comum. Veja, Jesus era persuasivo, inteligente, amoroso. Então, a palavra ordenar não era necessário com Jesus. Jesus não precisava ordenar, porque o pedido dele era uma ordem. Bons líderes não ordenam, eles pedem, porque o pedido deles se torna ordem pelo amor de quem segue a voz dessa liderança. Isso é normal. Quando a gente age com a autoridade inadequada, a gente meio que fecha o coração de quem ouve. Então, quando Jesus ordena, Jesus não está dando opção deles dizerem: olha, não tem como ir depois, ou esperar o Senhor vir, talvez o Senhor despede a multidão, a gente fica junto. Como Jesus tinha acabado de fazer um milagre de multiplicar pães e peixes, então eles estão tudo meio esbabacados ainda com aquilo, estão tudo meio confuso. Olha, como que sobra pão e peixe de 5 pães e 2 peixinhos? Então estão tudo assustados. Só que Jesus, quando ordena, ele não abre margem para discussão, ele só ordena. Então Jesus, de maneira intencional e imperativa, obriga eles a entrarem no barco e atravessarem para outro lado. Mas tem uma coisa: qual é a necessidade de Jesus ordenar com discípulos que o seguiam voluntariamente? Eu vou te dizer, eles já tinham vivido tempestades na vida. Eles já tinham vivido tempestade. A última tempestade que eles viveram, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, dormindo na polpa. Então, quando a tempestade começa, o vento assola, as ondas açoitam o barco, eles gritam: Jesus, acorda! E Jesus acorda, acalma o vento, a tempestade, e eles exclamam entre si: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles têm história. Só que agora Jesus está mandando eles irem para o meio do mar, sem Jesus na proa, na polpa. Antes eles viam a solução para o problema dentro do barco. Agora, se desse problema, os olhos deles não veriam a solução. Quem já foi na Galileia, quem já andou no meio daquele mar, é interessante, quando você sai da margem, não tem vento, a água é parada, mas quando você está exatamente no meio, tudo se altera, o vento, as ondas. Então eles conhecem o mar, tem histórico de tragédia, de tempestade, só que tem a lembrança de que Jesus estava no barco. Quando Jesus ordena eles a irem, Jesus sabe da tempestade, do medo e do trauma. Jesus sabe. Só que tem coisas que Jesus, de maneira intencional, nos insere para que a gente aprenda que nem sempre veremos Jesus no meio da tempestade. Nem sempre Ele estará dormindo no barco. Agora escute, não é pelo fato de você não enxergar que Ele não te vê. Não é pelo fato de você não enxergá-lo na polpa que Ele, da onde está, não te vê no meio da tempestade. Quando Jesus os coloca na tempestade, Jesus diz: vão, que eu já vou. Jesus sabe onde eles estão, aonde irão chegar, e os olhos de Jesus estão sobre eles. Eles não veem Jesus, mas Jesus os vê. A dificuldade nossa é que em tempestades como as que vivemos, nem sempre vemos Jesus no nosso barco. E o desespero se aplica quando os nossos olhos não enxergam aquilo que a nossa fé deveria crer. Eles estão no meio da tempestade e parece que o programado acontece. A tempestade vem. E antes a solução estava dentro do barco, agora não. Vento, onda, barco, discípulos. Está faltando alguma coisa. Eles estão desesperados, vão morrer.
estão loucos, dizendo: nós não temos esperança, porque ele não está no barco essa vez. Nós não estamos vendo ele não está, não tem quem acordar. Eu vou repetir para que isso fixe na tua cabeça. Não é pelo fato que você não vê que ele não te enxerga. Não é pelo fato que você não tem para onde correr dentro do barco que ele não esteja no meio da tempestade próximo de você. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a tempestade assola e eles estão desesperados, com medo da morte, quando de repente alguém vem caminhando sobre a tempestade. Qual é a história que eles tinham antes? A história que eles tinham antes veio uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, a gente acordou ele, acalmou a tempestade, ponto. Mas agora a história que eles terão para contar, Jesus vem caminhando por cima das águas no meio da tempestade. Eles olham e dizem: é um fantasma, porque aquilo que eles esperavam era Jesus dentro do barco, e Jesus não está dentro do barco. Aconteceu a mesma coisa com Marta e com Maria. Nem sempre o milagre que desejamos é aquilo que Ele tem para nos dar. Marta e Maria, Jesus está chegando e elas dizem: se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas estão dizendo: eu queria cura, e para cura o Senhor está atrasado. Jesus: não vim para curar, vim para ressuscitar. Ei, a tempestade está posta, Ele nos obrigou, e se Ele não nos obrigou, Ele não vem. Não tem como vir, não tem barco agora, e aí? E aí Ele está andando sobre as águas, na tempestade. Coitado, Gabriel Medina passa vergonha perto desse homem, porque ele não acalmou a tempestade para andar por cima das águas, ele andou por cima das águas no meio da tempestade. O vento é contrário, o mar é revolto, mas Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele caminha por cima das águas, e Ele está indo ao encontro. A Bíblia diz que quem vê diz: é um fantasma, todos se espantam. E Jesus diz: ei, acalmem, sou eu, Jesus. Ei, agora o socorro não estava dentro, o socorro veio de fora. O socorro não estava dentro, estava fora. Nem sempre o socorro está dentro da tua casa, às vezes o socorro virá de fora. Nem sempre o socorro estará dentro do seu quarto, às vezes ele virá do outro quarto, às vezes ele virá de fora. Ele vem de maneira inesperada, a gente não tem como prever. Mas deixa eu te dizer, o fato de você não enxergá-lo dentro do barco não significa que ele não está vendo você no meio da tempestade. Ele vem. Pedro é o mais louco do negócio. Pedro disse: se é você, me chama que eu vou contigo por sobre as águas. Jesus tinha que dizer: Pedro, se eu tiver que escolher alguém para andar por cima das águas, convenhamos que não vai ser você. Eu vou escolher o João, meu parceiro. Só que cada um reage diferente à tempestade. Tem gente que grita, tem gente que se esconde, tem gente que pula do barco, tem gente que não acredita na salvação. Enquanto provavelmente João, porque é o mais bonzinho, mais carinhoso, mais calminho, deve estar de joelhinho no barco dizendo: vem salvar a gente, Jesus. E provavelmente pode ter sido essa oração que traiu Jesus por meio da tempestade. Pedro está querendo sair do barco para viver a tempestade com Jesus. Perspectivas diferentes, experiências diferentes. Ele olha e diz: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Vem viver a tempestade de outra perspectiva. Vem ter experiência no meio da tempestade. Vem me conhecer melhor no meio da tribulação. Vem conhecer e desfrutar da minha glória no meio de um lugar onde todo mundo não acredita que eu possa fazer alguma coisa. Pedro sai de dentro do barco. Só que quando Pedro sai, as ondas continuaram a açoitar, a tempestade a assolar, o vento ainda era forte. Deus não vai mudar a tempestade para você ter experiência.
É na tempestade que as maiores experiências acontecem. Pedro sai e percebe que o vento era contrário. E começa a naufragar, a afundar. Naufragar só dá de dentro do barco. Fora do barco é afundar, afogar. Só que Pedro é pescador. Qual pescador que não nada? Qual é o medo de Pedro? Você acha que foi a primeira tempestade que Pedro entrou? Qual é o medo de Pedro? Pedro já viveu inúmeras tempestades na vida dele, ele era pescador. Qual é o medo de Pedro? O vento ele já viveu, a tempestade ele já viveu. Qual é o medo dele? Perder Jesus de vista de novo. Ele começa a afundar dizendo: ei, tem misericórdia de mim, porque ele trava. Tem gente que trava quando Jesus não está, tem gente que trava quando Jesus chega. Ele trava. Já teve um sonho que algo ruim aconteceu e você não conseguiu correr? Já viu coisa horrível? A gente quer correr, mas que... Já teve um sonho que você quer gritar e não consegue gritar? Já viu? Entra um bandido na casa no sonho, aí você quer... A voz não sai, já viu? Pedro sabe nadar, mas está travado. Pedro já viveu tempestade, mas está travado. Eu me lembro quando eu era menino, uma vez estava uma pedra assim, e meu pai disse: fica em cima da pedra, Dave. Em outras palavras disse: se afogue, pode morrer, porque não vai dar nada. Pra gente que é criança, todo não vira assim, né? E aí meu pai: não, saia da pedra. Eu... Conclusão: caí da pedra e comecei a afogar, e comecei a morrer. Sabe o que passou na minha cabeça naquela hora? Sabe o que? Nada. Desespero paralisa. Pedro está paralisado. O vento era forte. Se Jesus desaparecer, acabou com tudo. Será que ele não é um fantasma? E agora? Será que eu não estou vendo demais? Você pode paralisar, mas eu não paraliso. Você pode travar, mas ele não trava. Você pode não acreditar, mas ele não deixa de ser quem é. Ele traz para cima da superfície. Não acalma o vento, não acalma a tempestade, só muda Pedro em relação ao vento. Pedro é virado para o barco, o vento já não é mais contrário. O vento agora está na parte das costas. Jesus está no lado. Eles voltam para o barco. Pedro tem uma história, porque toda tempestade no final nos deixa uma história para contar.